Olá, dando continuidade, estamos aqui identificando os elementos da ação. Já vimos aqui quem contra quem, o que é o pedido, o grande cerne da razão de ser da petição inicial, o como, qual é o instrumento processual, né? O porquê, que são os motivos que vão fundamentar a pretensão do nosso cliente. E agora vamos falar do onde, né? Qual vai ser o endereçamento, como é que vai funcionar a nossa indicação do lugar. Vamos então, olha só, nossa sexta pergunta, onde? Então aqui nós vamos trabalhar a competência, né? Para quem vai ser dirigida essa petição? Isso é muito importante, gente, porque a gente tem que começar já indicando o órgão competente. Então a gente vai trabalhar as regras de competência justamente para poder começar a nossa petição. Então, eu vou começar agora para falar dos temas no direito material, no direito processual, do número 6, que é a regra de competência. Por quê? Porque quando a gente coloca a petição, o primeiro item que a gente vai ter que identificar, né, para começar a história, é um direcionamento ao qual juízo eu vou encaminhar. É uma vara cível, de qual comarca, de qual localidade. Então, nós vamos trabalhar um pouco agora sobre competência. Esse que é um tema bastante importante. Vamos lá, então? Vejam só. O onde, o endereçamento, já aparece logo no início da petição inicial, no CPC de 73, no artigo 282, nos seguintes termos. A petição inicial indicará: 1. O juiz ou o tribunal a que é dirigida. O novo CPC repete exatamente isso no artigo 319. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Na verdade, tem uma correção, né? Você vê que no inciso 1 aí que está em preto, tá o juiz ou o tribunal. O item 1, já em azul aqui, do CPC novo, já fala juízo. Então, houve uma correção de nomenclatura, aliás, de uma forma bem adequada, né? Porque pensem bem, a gente manda para o juiz Carlos de Souza? Não, a gente manda para o juízo da primeira vara, né? A gente encaminha ao juízo, pode ser um juiz, uma juíza, né? Não é algo pessoal, é impessoal. É o servidor público que estiver atuando naquela vara. Então, fica essa indicação do juízo. Por uma questão aí de tradição jurídica, a gente possivelmente vai considerar excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da vara tal, mas poderíamos encaminhar, né, excelentíssimo doutor magistrado atuante no juízo tal. Enfim, esse endereçamento é algo muito tradicional, a gente trabalhar o juiz ou o tribunal, então demora até que as pessoas mudem aí. Mas, na verdade, né, tecnicamente, o mais correto mesmo é juízo. O código andou bem em atualizar. Muito bem? É que como é uma pessoa que vai ler, a gente acaba se dirigindo a essa pessoa, tá? Então, continuando, vejam só. Onde endereçamento? Atenção para as regras de competência. Primeira pergunta que você tem que fazer: existe uma lei específica? Se não, você vai verificar o CPC. Então, sempre que você tem que analisar competência, tem que analisar se tem uma regra especial a respeito do tema, né? Como é que é uma questão civil, consumerista, bem básica, não costuma ter problema nenhum, mas geralmente você vai ter que analisar, olha, será que existe alguma lei que fala sobre isso? Tem algum direcionamento, né? Se tiver, vamos seguir. Então, por exemplo, na regra de consignação em pagamento, tem lá, olha, local da prestação, da obrigação. Então, a gente vai ter que olhar isso. Aqui, a gente tem um caso que envolve consumidor. Tem regra específica? Tem a regra favorável ao consumidor. Então, é sempre interessante que você fique atento aí ao ambiente maior de prescrição dos temas e que você conheça e vá lendo bastante aí realmente essas regras para evitar problema. Aqui a gente não teria problema nenhum, né? Porque a gente tem uma regra favorável ao consumidor do seu domicílio, domicílio do consumidor. Ele pode fazer a escolha. Então, eu coloquei assim no caso da Gleison, vejam só. Eu coloquei excelentíssimo doutor juiz de direito de uma das varas cíveis do foro da comarca de domicílio do consumidor. A lei 8.078 de 90, no artigo 101, inciso 1, reconhece isso, né? Que ele tem a chance da prerrogativa do seu domicílio, tá? Poderia ser fora desse domicílio? Cabe a pergunta. Sim, porque é uma prerrogativa mesmo, né? Vamos imaginar que o Dal Gleison é um senhor idoso e não quer fazer no domicílio dele, mas sim aonde o seu filho é advogado, que por acaso é a sede do mercado. Pode fazer também. Ele tem uma opção, né? Então é interessante isso. O Estatuto do Idoso fala que é competência absoluta do domicílio do idoso. Veja que interessante, né? Que é proteger tanto o idoso que obriga ele a fazer lá. E a leitura tem que ser, olha, ninguém pode ser obrigado a ser beneficiado, né, nesse sentido. Então, se ele preferir fazer em outro lugar, ele pode fazer, né? Não deve ser também algo tão compulsório assim. Então, nas demandas cíveis em geral, e esse é um curso de responsabilidade civil, direito do consumidor, a gente vai estar na justiça estadual mesmo, né? Não costuma ter um problema muito maior aqui, que justifica uma justiça especial, e aí varas cíveis, né? Se por acaso você
viver numa localidade em que tem varas especializadas para direito do consumidor, uma vara consumerista, isso pode acontecer. Essa decisão, se vai ter ou não uma vara específica, é muito uma decisão local, né? Então, vamos dar um exemplo aqui da capital de São Paulo. Aqui a gente tem varas de registros públicos, são 2 só, mas ela é bem focada nesse tema. Então, nada impede que algum local tenha vara de direito do consumidor, alguns locais têm vara de assistência judiciária, né? Você vai ter que analisar um pouco aí o perfil da sua localidade para identificar se tem um encaminhamento. Via de regra, costuma ser difícil, tem uma vara tão especializada assim, em direito do consumidor, então a gente realmente encaminha para uma das varas cíveis, como está indicado aqui, tá? Eu coloquei uma das varas cíveis, mas também um outro jeito de colocar é da tracinho vara cível, né? A gente coloca no singular e deixa um espaço em branco, porque o distribuidor, né, no fórum ali, hoje no sistema eletrônico, é ele que vai fazer o encaminhamento à segunda vara, terceira, quinta. Então, isso vai depender realmente do sistema, dessa distribuição que vai ser feita pelo próprio tribunal. Muito bem? Tranquilos? Então, o endereçamento não costuma ser muito problemático nas ações que envolvem responsabilidade civil, direito do consumidor, né? Ações indenizatórias também, a gente vai ter, no caso de consumidor, uma facilitação, né? Em outras demandas pode ser o local do dano, enfim, aí vocês vão verificar em diferentes casos. Mas essa aqui, vamos contar com essa regra favorável ao consumidor. E vamos partir agora para o segundo item que a gente vai ter que abordar na nossa petição, que está ligado ao quem, né? Que na verdade é o perfil das partes. Vejam só. Então, está aí no material, qualificação das partes. O CPC de 73, no artigo 282, diz o seguinte: a petição inicial indicará os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. E o novo CPC inclui mais umas coisinhas, ó, no artigo 319. A petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Percebe-se, então, aqui que tem um incremento na identificação das partes, né? Alguns elementos novos que não estavam passam a estar. RG e CPF a gente já vinha colocando, né? Isso não é tão grande novidade, porque a gente tem aí, né, a lei 11.419 que fala sobre isso. Vejam só, até trouxe ela para vocês, ó. CPF e CNPJ tem essa previsão aqui, ó. A lei 11.409 de 2006, que é a lei da informatização do processo, no artigo 15, diz o seguinte: salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. Okay? Então, desde 2006, essa norma de inclusão já tinha sido considerada. Então, a gente já tinha essa utilização. RG não, né? A gente vai ver que, às vezes, pessoas implicam querendo até cópia do RG, embora não tenha previsão legal, tá? Então, estado civil, existência de união estável, né? Por isso que eu falei para vocês, é bom perguntar, Douglas, você é casado, união estável ou não? É uma informação que você vai ter que ter para indicar na sua petição inicial, ainda que só para dizer casado. E aí vem a pergunta se isso impacta na sua, vamos dizer, configuração do polo ativo, né? Da Gleison, esse sua companheira ou esse seu esposo, qual vai ser a história? Então vejam só, legitimidade ativa. Se a parte autora for casada ou viver em união estável, vai ser necessária a participação de cônjuge ou companheiro no polo ativo das demandas, né? Você vai ter que identificar isso e você vai ter que olhar no sistema qual é a resposta. Veja o CPC 73 no artigo 10. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Isso é repetido no novo CPC, ó, no artigo 73. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. E também aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Tá? Eu até tinha chamado a atenção no início para esse caso, né, de que quando você tem uma situação que envolve algumas situações jurídicas peculiares, a demanda tem que ter a observância dessa questão do Estado Civil. Às vezes não. No caso da Gleison, por exemplo, é uma ação de direito real imobiliário? Não é. É uma ação que só vai, na verdade, discutir, né, essa questão desse ilícito, dessa relação jurídica que foi inventada contra si. Então, em princípio, não teria que ter a participação. Mesmo se fosse direito real imobiliário, por uma ação de uso capião, se o Gleison estivesse movendo uma ação de uso capião,
a lei fala que ele precisaria, na verdade, de uma autorização do outro, né, ou da outra. Então, ele daria uma outorga uxória ou autorização marital, né, para que pudesse aqui efetivamente juntar como um documento a mais no processo. Isso é raro, quer dizer que são só mesmo as demandas de direito imobiliário, né? No CPC de 73, nem se fala do regime de bens, então quaisquer pessoas casadas teriam que ter essa autorização, né? Embora a doutrina e a jurisprudência briguem, né, por uma coisa que foi resolvida no Código Novo. Se for separação absoluta, a pessoa combinou que é nada a ver, e mesmo assim precisa, é verdade. Então o Novo Código fala a verdade, se é separação absoluta, vamos ser coerentes. Eles quiseram, né, um sistema apartado em relação aí ao seu patrimônio. Então, por isso, nesse cenário, a gente teria que realmente excluir. Tá? E uma novidade do CPC novo, que vocês viram aí no 73, parágrafo 3º, é que agora tudo inclui também a união estável, né? O código ele faz bastante isso, ele lembra do companheiro, ele lembra da companheira. Já que o CPC de 73 vem de uma época em que nem existia união estável, naquela época era concubinato impuro, né? Os amásios, os amantes. Então, na verdade, tinha um tratamento jurídico que acabou não ficando muito desatualizado, não acabou sendo consertado, né, a partir do cenário da Constituição de 88, né, que trouxe essa valorização também da união estável, reconhecendo como família, e as reformas processuais que vieram, mais de 30 já vieram aí depois do CPC de 73 ser promulgado, acabaram não mexendo nessa parte em todos os pontos. Lá no inventário, uma parte ou outra lembraram do companheiro, mas não como o novo código faz. Ele lembra do companheiro sempre e o máximo possível. Tudo bem? Tranquilos? Então, nesse caso da Gleison, a gente não vai ter problema nenhum. A gente só vai perguntar se ele é casado ou não, ou vive ou não estável, para indicar, né? Da Gleison, vírgula, casado ou solteiro, vírgula, em união estável. Alguns acham que o certo é solteiro em união estável. Olha que curioso, né? Porque, na verdade, em união estável não seria bem o estado civil. Então, você poderia colocar solteiro em união estável. Eu acho um pouco estranho. Eu geralmente coloco vírgula, em união estável. Então, não tá lá assim muito bonito, mas enfim, pelo menos mostra que ele vive em união estável, isso fica um pouco mais claro. Então, assim, nesse caso, só indica, não tem problema nenhum, né? Se é uma demanda em que isso não impacta, não tem que juntar documento nenhum a mais. Tudo bem? Vamos continuando? Vejam só. Exigências adicionais comuns. Nacionalidade, RG, cópia de documentos pessoais, o RG CPF, cópia de inscrição, né, na Receita Federal, ó, que pode ser obtido na internet, no receita.fazenda.gov.br, tá? E aí tem uma perguntinha em vermelho para vocês. São legais essas exigências, hein? O que vocês acham? O CPC não conta com isso como um requisito, certo? Não contava em 73, a gente acaba colocando, né, nas petições brasileiro, estrangeiro. Às vezes ele não tem RG, ele tem RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, a gente indica. Precisar não precisa, a gente acaba colocando. E no plano da legalidade, elas não têm fundamento, portanto, não podem ser exigidas, tá? De vez em quando, os tribunais gostam de aprontar um pouco, né? Uma vez fui dar uma aula em Minas, em Pouso Alegre, salvo engano, e me contaram que alguns juízes estavam pedindo que você qualificasse o nome do pai e da mãe das partes. Ok, o autor faz, mas como é que eu vou saber o nome da mãe do réu? O nome do pai do réu, né? Então, assim, já começa a empolgar e parece que é criando um filtro defensivo. Ah, vou inventar um problema aqui, vai que o povo não consegue e desiste. Não é assim, né? Então, embora o tribunal achasse bonito, falar, que beleza, para evitar a homonímia. Bom, para isso só tem CPF. Eu olho pelo número, não cai na homonímia, né? Não vai pegar o homônimo. Então, enfim, cuidado, não são exigências apropriadas. Se elas dificultarem o acesso à justiça, você vai sim poder dizer, olha, eu não tenho condições de juntar isso, vamos embora, tá? Então, vou falar um pouco desse problema. Vejam só. Ignorância quanto a elementos de identificação do réu. E se eu não sei seus dados? E se há ignorância até mesmo quanto ao nome do réu? Não é o caso do Gleison, eu sei que é o mercado X, mas às vezes com pessoa física pode ser que você não saiba, né? Que você tem alguma dificuldade maior. Então, como é que fica, né? O acesso à justiça, acesso ao poder judiciário para resolver as pendengas é uma garantia constitucional. Então, eu não posso ter uma resposta assim, se você não sabe, sinto muito, não tem como demandar. Não, tem como demandar e tem que ter alguma forma de aceitação, ainda que num formato não ideal, tá? Então, vejam algumas possíveis indicações. Por exemplo, sem dados pessoais detalhados. O exemplo que eu trouxe é o Júlio Frank, qualificação desconhecida, com endereço do Largo de São Francisco, número 10, CEP, tá? Então, o que eu faço nesse caso? Eu sei o nome dele, mas eu não tenho
condições de saber mais nada, né? Eu não tenho condições de saber RG, CPF, eu só sei do endereço. O endereço tem que ter, tá, gente? Porque precisa, na verdade, em princípio, né, de indicar esse réu onde ele pode ser encontrado, mesmo sem esses dados tão detalhados. Quanto mais detalhes, melhor, mas se não tiver pelo menos o endereço, a gente tem que trabalhar para ter, ok? A gente vai verificar, ok, se é local incerto, a gente pode pedir edital também, mas aí já é uma coisa bem mais complicada. Os tribunais não gostam de dar aí uma citação por edital sem você pelo menos tentar algum endereço, embora a lei preveja, em alguns casos, a citação por edital de réu em local ignorado. Isso pode acontecer. Mas isso é importante. Sensibiliza o cliente. Cliente, me ajuda aí, me dá um endereço, o último endereço que ele tinha. Vamos tentar aí fazer a citação pessoal, né? Até para dizer para o juiz, não deu mesmo, não tem ideia. Então, por isso, precisamos de uma outra citação ficta ou presumida, que é a modalidade de citação por edital. Certo? Outro problema, vejam só, isso é pior ainda, ó. Possíveis indicações quando eu tenho um nome ignorado. Fulano de tal, qualificações desconhecidas, com endereço residencial desconhecido, mas que pode ser encontrado na Rua São Bento, número 90, no estabelecimento comercial denominado Bar da Esquina. Vejam que eu forcei a amizade para ter um endereço, né? Brincadeira à parte, o que eu fiz aqui? Eu não sei aonde ele mora, né? Às vezes as pessoas ocultam isso porque não querem ser acionadas, mas onde ele pode ser encontrado, e a ideia do oficial de justiça é justamente que consiga encontrá-lo. Então, nesse caso, eu peço que seja encontrado lá, né? Então, você pode ter cenários em que você não tem mesmo o nome das pessoas. Isso acontece, por exemplo, também nas ações possessórias. Quando você tem ações possessórias que demandam, vamos dizer, informações detalhadas de pessoas desconhecidas, você coloca lá, né? Invasores que se localizam no imóvel tal. E o oficial de justiça vai ter que fazer esta, vamos dizer, apresentação, né, do mandado de citação para as pessoas que ele encontra lá. Os oficiais já estão acostumados com isso, né? Porque, afinal de contas, ele precisa cumprir mandado de redação de posse com alguma recorrência. E o fato de eu não conhecer o nome do réu não pode impedir o acesso à justiça, senão seria fácil, né? Todo réu ocultaria aí a sua localidade, a sua localização, justamente para conseguir aí essa liberação e não sofrer aí com o império da lei, com o império das normas. Certo? Então isso é importante, fiquem atentos. Esse cenário aí de localização, né, é algo que é um dever de casa que você tem que dar pro seu cliente, ok? O seu cliente tem que fazer essa pesquisa. Então, olha, cliente, fizemos a reunião, eu vou preparando, vou estudando o caso, a petição, mas você vai me trazendo os dados, viu? Você não suma, não. Nós vamos precisar depois disso, inclusive na hora de testemunha. Vamos ter testemunha? Então, nós temos essa localização. Por que eu digo isso? Porque o cliente, às vezes, ele, como eu falei, ele dá uma sossegada e fala, advogado tá cuidando. Claro, tá cuidando, mas tem limite. Como é que agora eu vou fazer investigação para saber onde é que eu localizo as coisas, né, as pessoas? Então, dê esse dever de casa para o cliente, tá? E veja uma novidade interessante. Olha só, novo CPC, no artigo 319, diz o seguinte, no parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, por exemplo, se a pessoa não conseguiu descobrir o CPF, não tem acesso à internet, enfim, por alguma razão não conseguiu, ela pode pedir para o juiz oficiar que ele remeta pedidos de informação para órgãos públicos ou para outros órgãos aí que possam contribuir para essa identificação. Ok? Então, isso é possível, né? Professora, se por acaso ele não tem mais CPF, consta lá, eu vou lá na Receita.fazenda ver o CPF do réu e tá lá, CPF cancelado. Fala, bom, então eu vou avisar o juiz, fala, excelência, eu não localizei. Se você quiser, você oficia para o Tribunal Eleitoral para ver se tem algum outro dado lá, enfim. Aí isso vai também do que o juiz necessita para que você consiga andar o processo. Mas vejam que outra previsão legal que está no 319. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, vamos pensar de novo naquele caso que eu dei do Bar da Esquina. Eu não sei o nome do fulano, eu não tenho dado de CPF, mas eu estou indicando que ele pode ser encontrado no Bar da Esquina, né? Pô, sem nome é duro, hein? Pois é, mas ele tem chamado de Manuel, né, no Bar da Esquina. Não foi assim que eu coloquei aqui, né? Ele pode ser encontrado no Bar da Esquina. Eu posso indicar algumas localizações. Olha, é um fulano assim, ele responde pelo nome de Zé, eu não tenho o nome completo dele. Se eu conseguir, eu coloquei aqui, ó, fulano de tal, qualificações desconhecidas, mas que pode ser encontrado na Rua São Bento. Agora, professora, vai oficial lá, ou fulano de... Quem é o fulano de tal? Aí fica difícil, né? Se eu quiser essa citação, eu vou ter que dar mais dados. Olha, ele responde pelo nome de Zé, ele tem essa compleição física, enfim, eu tenho que ajudar. Mas é legal isso do Código Novo, né? Vamos ver se o juiz ajuda, se necessário. E
Se não for realmente tão essencial assim, toca o barco. Não vamos deixar o processo impactado logo na petição inicial, né? Porque a gente quer que esse processo ande, né? Lembrando que um dos motes, um dos grandes, vamos dizer, motores proclamados, pelo menos, do novo CPC foi a celeridade, que é justamente uma tramitação mais célere. Por isso esse artigo ajuda, né? Para que a gente possa ter esse processo rodando aí, circulando da melhor forma possível. Tudo bem? Tranquilos? Vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz a qualificação no caso da Gleison. Vejam só. Gleison, sobrenome, estado civil ou existência de união estável, profissão, com inscrição no cadastro de pessoas físicas sob o número, CPF, e endereço eletrônico, com domicílio e residência no endereço. Vou aproveitar e falar um pouquinho do endereço eletrônico, gente. O código, ele usa essa indicação de endereço eletrônico, mas eu quero dizer para vocês que isso não quer dizer que as comunicações do processo vão aparecer por meio eletrônico, ok? Porque, na verdade, quem regra a parte da informatização do processo é a Lei 11.419 de 2006, que vocês já viram indicada aí. E essa lei, ela fala do sistema da autointimação ou da autocitação via acesso ao site. Então, na verdade, esse endereço eletrônico que tem aqui é só uma informação a mais, que as pessoas hoje usam mesmo, né? E ela pode ser usada de forma supletiva ou complementar pelo tribunal, mas ela não tem esse condão de já ser um endereço que, vamos dizer, substitui o endereço físico, tá? Embora, quando se trata de pessoas jurídicas, nós vamos verificar, eles vão tentar usar os cadastros, né, do tribunal para ver se informa as pessoas físicas. Mas aí é uma outra história, a gente chega lá quando for falar dessa nossa querida petição, da querida citação. Mas, em princípio, essa indicação é uma indicação simples. Se não tiver, dá o Gleison, vírgula, sem endereço eletrônico. Acreditem, há pessoas que têm essa falta, né, não tem endereço eletrônico, tudo bem também, não é nada que deva prejudicá-las tanto assim, afinal de contas, vai dizer sem endereço eletrônico, tá? Qualifiquei, indiquei o endereço, né? E aí, no final, depois que eu qualifiquei, olha como eu coloquei, vem respeitosamente por seu advogado, propor a presente. Eu gosto sempre de colocar propor, promover, apresentar. Não usem o verbo interpor, ok? Interpor a ação. Porque interpor é pôr entre algo que já existe. E aí a gente usa para recurso. Recursos são interpostos, porque já existem autos, a gente está trazendo mais uma manifestação. Aqui não, aqui na verdade eu estou propondo ainda a demanda, eu estou começando. Então, promover, alguns vão apresentar, eu gosto de propor ou promover. Apresente, e aí eu gosto de colocar o nome da ação bem destacado, aquele nome grande. Vejam, ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos com pedido liminar de antecipação de tutela. Certo? Uma coisa importante aqui, às vezes quando você vai fazer a sua demanda no sistema eletrônico, a gente vai ter que apresentar essa petição. Isso vai na minha petição normal. Em alguns sistemas informatizados, você tem que escolher um campo, né? Por exemplo, quando você vai colocar no ESAG, que é aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem que colocar lá a categoria da ação. Então tem lá declaratória, condenatória, obrigação de fazer. O que é o mais importante aqui, né? Aqui no ESAG, por exemplo, tem lá com pedido de tutela antecipada. Então pode ser interessante colocar obrigação de fazer com tutela antecipada. Ou seja, se você tiver um sistema informatizado em que você tem que cadastrar o seu processo e você não consiga acumular todos os pedidos, não tem problema. Você escolhe o principal, indica para ter prioridade na tramitação porque tem tutela antecipada e vai embora, né? O sistema informatizado nem sempre ele é perfeito, porque ele não aceita tudo como papel, mas o papel aceita. Por isso, faça a versão mais completa possível na sua petição e depois você adapta no que for viável, no que for, vamos dizer, passível de resolução no sistema informatizado, ok? Porque realmente o indivíduo que faz, muitas vezes, aí, o sistema informatizado não é um advogado que conhece a peculiaridade da acumulação de pedidos, então, muitas vezes está despreparado o sistema para receber essa nossa idêntica, vamos dizer, correlação com o que está escrito na petição. Muito bem? E vejam como eu qualifiquei a parte passiva, veja só. Em face de mercado X, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número, com o endereço eletrônico tal e sede em, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos, certo? Então, também não tem uma grande dificuldade, é importante o endereço, né? Aqui não é domicílio ou residência, mas seria sede da pessoa jurídica, por isso eu fiz essa pequena adaptação. Lembrando, se eu não achei o CNPJ, não achei viável, procurei, fui no mercado, não consegui, pedi para o cliente no mercado, ele não conseguiu, olhamos na internet, não achamos, fizemos pesquisa, não apareceu, às vezes é uma sociedade de fato, né, não é pessoa jurídica, a gente vai indicar essa realidade aqui. Mesmo que o mercado não seja uma pessoa jurídica, a gente pode indicar sociedade de fato ou entidade despersonalizada, que isso também não impede o acesso à justiça. Você traz os dados que você quiser. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
O fato de não estar regular também não vai poder ser um elemento, uma desculpa, um subterfúgio para evitar que as pessoas possam acionar, enfim, e possam buscar seus direitos. Tudo bem? Tranquilos? Com isso, então, a gente encerra aqui a qualificação. Lembrando, então, que o CPC favoreceu aí em alguns pontos, trazendo essas facilitações. Vou falar, então, agora da causa de pedir, da sua fundamentação jurídica. Veja só. O CPC de 73, no artigo 282, trata do tema no inciso 3. A petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. E o novo CPC repete essa história no artigo 319, dizendo: a petição inicial indicará 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O que é importante aqui? A gente vai ter que trabalhar a fundamentação, né? E eu volto e meia pego o meu estagiário falando assim: eu vou só falar os fatos. Sabe por quê? Porque o juiz conhece o direito, né? Tem um brocardo que diz, né, dá meus fatos que eu te dou o direito. Eu dou os fatos, o juiz já vai para o direito. Não, 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 não. Vocês viram, tá bem escrito aqui, né? O nosso sistema adotou aí a necessidade de fatos e fundamentos jurídicos, né? Então, a gente vai precisar substanciar este teor. Então, vamos falar um pouco dos fatos? Vejam só. Os fatos, ou dos fatos, a gente escreve assim, das duas formas, são os eventos, os acontecimentos que originaram o conflito, ocorridos no plano material, chamada por uma parte da doutrina de causa de pedir remota. A sua exposição deve ser precisa, trazendo os pontos essenciais à compreensão da controvérsia. Então, a gente tem que contar a história no que ela for útil, no aquilo que realmente representar um elemento de compreensão para o magistrado. Vejam só o que eu mais anotei. Dados irrelevantes devem ser omitidos para que a petição não se torne muito longa, maçante e ininteligível. A exposição dos argumentos deve revelar uma linha lógica de raciocínio, possibilitando o entendimento sobre a causa pelo leitor, seja juiz, auxiliar do juiz ou advogado da parte contrária. Ok? Então, aqui vamos conversar um pouco sobre isso e sobre estratégia. A ideia é eu contar os fatos necessários, ok? Aquilo que é relevante, que vai impactar e que eu vá demonstrar depois, ok? Lembre-se disso. O fato constitutivo do meu direito, autor, eu terei que demonstrar na instrução. Então, os fatos que eu consiga provar, né, são essenciais, que eu já trago aqui e que eles vão ter a linha lógica em relação ao pedido que vai ser acolhido. O que é irrelevante não precisa, né, ou aquilo que efetivamente não faz parte de um cenário probatório. Então, você tem que pensar nisso também, né? Eu vou alegar isso. Pergunta para o cliente, mas nós temos como provar? Não tem, a pessoa que sabia morreu. Então complica, né? Vamos pensar junto, que outras formas, né? Então, você já estrutura a sua estratégia probatória a partir dos fatos que você vai trazer aqui. E que, portanto, você vai precisar demonstrar. Quem alega, prova. Essa é uma regra instrutória importante, ok? Então, eu quero dar uma dica para vocês, quando vocês tiverem demandas difíceis, como demandas de erro médico, tá? São as demandas das mais complicadas, porque, às vezes, a gente não entende bem os fatos. Seu cliente fala, eu estava deitado lá na minha cirurgia, saí, 3 dias depois comecei a ter dores lancinantes na cabeça, o médico falou que não tinha nada a ver, que minha cirurgia foi no estômago, e agora está fazendo um tratamento horrível, segundo o médico diz que tem a ver com a cirurgia do estômago. Você vai contar isso assim? Vejam, você fala para o seu cliente, olha, esse caso aqui está complicado, porque nem eu estou entendendo a linha lógica, o primeiro médico disse que não tinha, o segundo disse que tem. Vamos então contratar um assistente técnico, alguém que possa nos ajudar nisso, e aí já arma a sua estrutura para tentar trazer uma linha lógica. Porque se você disser algo que não faz sentido e em juízo você não conseguir chegar ao ponto fulcral, aonde é que foi o problema? Foi no pós-operatório? Foi alguma estratégia na hora da cirurgia? Foi o exame que ele não pediu? Então, é muito importante que haja informações nesse sentido, para que você traga os fatos relevantes e que você consiga efetivamente ter um cenário interessante para atender o seu cliente. E, claro, lhe entregar aqui, né, uma chance maior de êxito na demanda, tá? Só quero dizer uma coisa, eu falei para vocês que a exposição dos argumentos tem que ser clara, lógica. Mas tem alguns advogados que fazem uma estratégia de guerra, que é o seguinte: eu vou fazer uma petição quase inepta, bem ininteligível, que é para o outro não conseguir contestar. Olha, isso aí é meio doido, né? Tem que tomar cuidado, porque se for tão ininteligível que nem o juiz entenda, na verdade, vai complicar a própria petição inicial e o próprio acesso à justiça. Então, é uma estratégia, me parece, duvidosa. Eu prefiro não fazer assim, eu entendo, claro, estratégia é estratégia, mas cuidado com isso. O ideal, tecnicamente, é você ter uma petição que traga os elementos essenciais de uma forma clara, né? Até para que você possa ter uma nessa transparência, uma chance de êxito para o juiz se convencer melhor. Afinal, a petição inicial é um elemento de convencimento.
Tudo bem? Tranquilos? Terminamos aqui, daqui a pouco a gente volta.